você tem muitos motivos para ter gratidão a Ele. E em seus atos, com louvor, render graças e louvar o seu nome. É isso que nós vamos fazer nessa hora. Porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Aleluia. Um salmo tão pequenininho, mas tão maravilhoso. E resume tudo que a gente veio fazer aqui nessa hora. Que nós viemos aqui para adorar a Deus. Eu vim aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para adorar a Deus. Então a gente tem o mesmo propósito. Amém? Então se coloca aí na presença dele nessa hora. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó
Deus. Nessa hora, se você veio preparado para ofertar, para dizimar, você tem essa oportunidade. Amém? E nós vamos continuar adorando. Nós vamos cantar uma canção agora, que o Senhor colocou essa canção no meu coração sábado, e no domingo o pastor Marcos pregou sobre isso, sobre o primeiro amor. E o nome da canção é Jesus, meu primeiro amor. Então, que realmente essa chama possa queimar novamente no nosso coração. Amém? Que a gente possa voltar, que a gente possa se apaixonar novamente por esse Deus. Amém? Que você coloque toda a tua atenção na letra dessa canção. Não só cante, mas faça uma oração, faça dela uma oração. Amém? Aleluia. Coração
Som. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, graça te rendemos, ó Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por chegarmos até esse momento, ó Pai. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua mão estendida em nossas vidas, ó Pai. Se estamos aqui é única e exclusivamente para honrar, para adorar, para glorificar o teu nome, ó Pai. Pois só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu clamo a Deus que o Senhor continue conosco, ó Pai, pois tua presença já está aqui e te louvamos por isso, ó Pai, por ser esse Deus tão maravilhoso, tão generoso, tão cuidadoso, ó Pai, que sempre tem cuidado tão bem da gente, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por ter um Senhor como o Senhor, um Pai como o Senhor, que está sempre com a mão estendida, ó Pai, pronto a nos ajudar, a nos auxiliar, a nos levantar, a nos fazer caminhar. E que o desejo do nosso coração seja te buscar cada dia mais, para que cada dia mais a tua obra e os teus planos sejam cumpridos em nossas vidas, ó Pai. Quero clamar a tua presença, que tudo que for dito aqui, ó Pai, seja instruído e guiado pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que nada venha de mim, mas que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos nessa noite, ó Pai. Fique conosco, ó Pai, guarde cada um de nós, que estejamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, ó Pai, para ouvir daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E que possamos sair daqui ainda mais edificados, ó Pai, ainda mais próximos do Senhor e ainda mais com desejo no coração de te buscar e de entregar as nossas vidas nas tuas mãos a cada dia, ó Pai. Guarda-nos na tua presença. É o que eu oro a ti agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Podem tomar seus lugares, amém? Vamos ver o Jorjão. E hoje eu tenho que confessar para os irmãos que eu estou muito feliz, cara. E a primeira vez que eu preguei aqui, eu trouxe um caderno grande. Aí depois tiveram outras vezes que eu fui diminuindo. E hoje foi só uma folha. Olha como Deus é bom. Amém? Eu até tinha preparado mais, mas quando a gente se coloca mesmo à disposição do Senhor, e Deus tem ministrado muito forte ao meu coração, realmente em relação a isso, a nos colocarmos à disposição dEle, para que seja feita, para que seja cumprida a vontade dEle em nossas vidas, né? E não somente as nossas, né? Porque quando nós colocamos a nossa vontade acima daquilo que Deus pode fazer, a chance de nos frustrarmos, a chance assim de ficarmos para baixo, de não dar certo, é muito grande, né? Porque realmente assim carecemos da misericórdia do Senhor. Então que realmente coloquemos as nossas vidas diante dEle, para que o nome dEle, acima de tudo, seja honrado e glorificado através de nós. Amém? E não é diferente como das outras vezes que eu tive o privilégio de estar aqui ministrando. Mais uma vez, eu quero trazer algo que Deus tem ministrado ao meu coração, como foi da outra vez e das outras vezes. E uma frase que eu gosto muito e que eu repito ela sempre que possível é que Deus é bom. Deus é muito bom, né? E glórias a Ele por isso. Porque só Ele é bom, do jeito que Ele é bom, né? Não tem mais nada que se compare à grandeza do nosso Deus. A maravilha que é poder estar na presença desse Deus tão maravilhoso. Amém?
E o que Deus tem ministrado ao meu coração, eu quero iniciar abrindo a palavra do Senhor em Atos 11, o versículo 26. O pastor segurou para não falar de cor lá agora, ó. Deu uma segurada no copo lá, mas chegou a vir na ponta da língua, né, pastor? Atos 11, 26. Amém? Está projetado ali também. E esse texto falou muito forte ao meu coração. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu gostaria que vocês repetissem isso comigo, essa segunda parte aí do versículo. Que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É muito forte isso, né? E assim, eu já tinha passado por esse texto algumas vezes, mas a forma como Deus ministrou ao meu coração dessa vez foi bem interessante, né? Porque me fez realmente pensar como eu tenho sido chamado, né? Eu tenho demonstrado as marcas de Cristo, porque para ser chamado cristão, a gente tem que demonstrar as marcas de Cristo. A gente segue a Jesus, a gente segue aquele padrão que Ele deixou para que sigamos, né? E prossigamos naquilo ali, buscando aquilo ali. Então eu imagino assim, a alegria no coração desses discípulos, de serem reconhecidos como cristãos. E eu creio que cada um de nós, se fosse para contar um testemunho, eu creio que nós já fomos identificados como cristãos alguma vez, por alguma outra pessoa. E eu me recordo, assim, uma que veio muito forte à minha cabeça, na minha memória, foi uma vez que eu estava numa fila, sentado, né, na cadeira, para fazer uma consulta no oftalmologista. E aí chegou uma senhora. E assim, de pronto eu me levantei e dei meu lugar para ela. E ela sentou, olhou para mim: "Você é crente?" Eu falei: "Sou, mas por quê?" "Não, porque você levantou para eu sentar." Aí eu fiquei imaginando, falei: gente, mas não é motivo para dizer que eu sou crente porque eu cedi um lugar. Não é questão de educação, de ética e tudo mais. Mas aquilo trouxe alegria ao meu coração. Falei: nossa, se por uma atitude que é comum, né, é regra, a gente aprende isso em todos os lugares, né, dar lugar para os idosos, para mulheres grávidas e tudo mais. Mas naquela atitude, que é uma atitude simples, comum, né, que qualquer um de nós acredito que teríamos, ela fez essa pergunta: se eu era cristão. Eu falei que era, se eu era crente, foi a pergunta. Eu tenho um pouco entre crente e cristão tem uma diferença, e nós vamos trabalhar um pouco isso hoje. Mas eu fiquei assim bem feliz. E fiquei imaginando assim, se numa atitude tão simples, alguém viu uma característica de um crente, imagina se a gente seguir realmente, ou buscar seguir aquilo que Cristo tem para que nós façamos, né? Seguir o exemplo dele. E realmente assim, dar um bom testemunho, né? E eu acredito que eles ficaram um ano ali pregando naquela região e foram reconhecidos como cristãos. Porque eu creio que o que eles pregavam, eles viviam. Porque para a gente ser reconhecido, a gente tem que viver o que a gente quer que sejamos reconhecidos. E aí, assim, uma pergunta que veio à minha memória, assim, para que realmente eu meditasse nela, um questionamento, na verdade, que é assim, o como você se enche, ou como você absorve aquilo com que você está buscando ser enchido, é o que vai transbordar, é o que vai ser demonstrado, é o que vai ser evidenciado. E foi o que aconteceu ali nesse episódio, né? Foi evidenciada a presença de Cristo na vida deles. Por isso que eles foram chamados cristãos. E isso falou muito forte no meu coração. E nós, como eu falei aqui no começo, a gente às vezes para pensar nisso. Como nós estamos sendo chamados? Ou melhor, como nós estamos sendo vistos pelas pessoas que nos rodeiam? Até mesmo dentro da igreja, como têm sido as nossas atitudes, no nosso ambiente de trabalho, né, com os nossos amigos,
com os nossos familiares, né? Como tem sido a nossa postura, né? Assim, o que tem transbordado da gente, né? O que tem exalado através da gente. Então isso assim me fez pensar muito. E algo que Deus tem ministrado muito forte no meu coração em relação à evangelização, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui, é realmente em questão de testemunho, né? Pregar o amor de Deus é viver esse amor de Deus, né? É demonstrar através de atitudes, de coisas que provam e comprovem que a gente está com Cristo, que a gente está no caminho, que a gente está seguindo a instrução do que Ele mesmo nos dá para que sigamos, que é a palavra de Deus, né? E aí não tem como não questionar. Eu tenho lido a Bíblia todo dia? Eu tenho orado todo dia? Eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor todos os dias? Né? E assim, se fosse pegar os textos que falam isso na palavra de Deus, a gente ficaria, acho que uns 3 dias daria para explanar sobre isso, né? Mas o que mais vem à minha memória é aquele: medita na minha palavra de dia e de noite, revestivos de toda a armadura, né? E a armadura está aqui para conseguir resistir ao diabo, para conseguir fugir do diabo, para realmente ele cair fora de nós. Porque andar com Cristo é um posicionamento assim que com certeza não pode ser visto em nós obras que não sejam de Cristo. E quando, pelo menos, isso da minha parte, e por isso que eu abri falando assim, que é algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Porque se, pelo menos assim, eu fiz essa reflexão no meu dia a dia, e se pôr numa balança o meu dia a dia, né, e não tenho vergonha de falar isso para os irmãos, tenho vergonha diante de Deus, porque não deveria ser assim. Mas Deus ministrou e está ministrando isso ao meu coração. Às vezes o peso do não demonstrar é maior do que o peso de demonstrar. Então assim, o que Deus ministrou ao meu coração é que precisa de uma atitude urgente, rápida, assim, realmente de busca, de entrega, de dedicação, de esforço. Né? Quantas vezes a gente já ouviu a palavra aqui na igreja de esforço, né? Esforçar para estar na presença do Senhor, porque Ele vai reconhecer o nosso esforço. E Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece até onde nós podemos ir. E o que Deus tem ministrado ao meu coração é que eu não preciso me preocupar até onde eu posso ir. Eu tenho que me preocupar com onde Deus pode me levar e onde Ele quer me levar, que é muito maior e muito melhor do que onde eu posso ir. E que a única parte que eu preciso fazer é realmente entregar a minha vida para Ele. É realmente buscar toda essa instrução para que as marcas de Cristo sejam evidenciadas na minha vida. E para a gente conseguir realmente evidenciar, como foi evidenciado aqui com os discípulos, de demonstrar que somos cristãos, igual foi pregado aqui no domingo, uma palavra muito forte, essa questão de voltar ao primeiro amor, que nós conseguimos fazer a obra de Deus sem estar no primeiro amor. Foi muito forte, Deus ministrou demais ao meu coração. E veio a confirmação dessa palavra que Deus já tem ministrado, realmente de demonstrar as marcas de Cristo. E não vai ser possível se realmente a gente não voltar ao primeiro amor. Não ter aquela vontade, aquela... Nossa, parece que o início de conversão, até para poste a gente prega a palavra de Deus. Né? A gente fica num love só, né? Tudo é amor, Deus é amor e é bom isso. Então, assim, realmente é buscar resgatar isso. Porque eu imagino, assim, esses discípulos pregando ali, ao ponto de serem reconhecidos como cristãos. Imagina, assim, o amor, a vontade, a obediência. Né? E às vezes, assim, uma das formas de mostrar amor a Deus é realmente obedecendo o que Ele nos pede. E a gente, para obedecer, é um pouquinho complicado, né? A gente não gosta muito de receber uma ordem ou qualquer coisa assim. Mas Deus é bom, Ele é maravilhoso. E nessa questão, assim, de buscar fazer, às vezes, a nossa vontade, Deus ministrou muito forte ao meu coração nesses último mês, 1 mês e meio aí, mais ou menos. Eu tinha uma coisa em mente e tinha certeza que aquilo era de Deus. Do como aconteceu, como estava caminhando. E assim, eu me lembro que eu orei uma vez pela questão. Mas assim, foi uma oração assim, deixando claro para Deus que a resposta que eu queria era o sim. Então assim, não foi uma oração sincera, realmente de entrega e de Deus agir e falar. Por isso que isso ministrou muito forte ao meu coração. Porque assim, não estava evidenciada a marca de Cristo, que é de total sujeição ao Pai, né, de se submeter ao Pai, para que o Pai fizesse e fez a vontade dele. Né? Então assim, ele fala, né, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então aqui assim, ministrou muito forte ao meu coração, porque aí eu comecei a colocar diante de Deus, e não era de Deus. E assim, tirou muito, até assim, eu me espantei da forma como foi tirado.
tudo aquilo que eu estava pensando, tudo aquilo que eu estava calculando, estrategando para que acontecesse. E quando eu coloquei diante de Deus, que Ele deixou muito claro que não era plano dele, eu falei, nossa Senhor, o Teu nome seja engrandecido. Porque assim, eu me coloquei um pouquinho no lugar de Cristo, de deixar o Senhor fazer a Tua vontade e não a minha. E o resultado foi maravilhoso, porque não ficou sequela, não ficou dúvida. E esses dias conversando com os amigos, a gente chegou nessa questão. Quando tem dúvida de alguma coisa, tem que se questionar mesmo e colocar diante de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de dúvida. O que Ele tem para nós é muito claro. E aí, se não está claro para a gente enxergar aquilo que Deus tem para nós, ao ponto assim de demonstrar as marcas de Cristo na nossa vida, isso evidencia para mim que eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Realmente eu preciso buscá-lo mais. Realmente entender mais o que Ele quer da minha vida. E é plano de vitória, né? A gente não tem dúvida. A vitória é garantida, é certa no Senhor. E para continuar nessa questão de demonstrar as marcas de Cristo, vou comentar novamente. Se a gente quer ser chamado de alguma coisa, ou quer demonstrar alguma coisa, a gente tem que agir em função disso. A gente tem que estar ativados naquilo que a gente quer ser reconhecido. Igual, eu sou vendedor, o pastor também é vendedor, representante. É muito gratificante quando nós temos um reconhecimento profissional daquilo que desempenhamos. Não, eu vejo em você, você é um bom vendedor, é muito forte isso. Só que se eu não ativar isso, também tem um monte de vendedor que a gente escuta contrário ao que a função diz respeito. E é muito ruim. Eu, pelo menos, quando eu escuto algo de algum amigo meu contrário ao que realmente a função nos leva a ser, eu fico triste, porque está fora do propósito. E esses dias eu escutei um comentário de um amigo, e foi dessa forma. Se fulano sair de tal empresa, eu acho que bastante gente já ouviu isso, não pega emprego em lugar nenhum mais. Eu falei, gente, e infelizmente aconteceu. O fulano saiu da empresa e está difícil arrumar serviço. Porque fica muito evidente o que foi demonstrado de um vendedor. E está difícil para arrumar. E eu tenho orado por ele, para que Deus tenha misericórdia, porque tem filhos, tem família, e que a misericórdia do Senhor realmente alcance a vida dele e supra as necessidades. Porque também Deus é o único que pode fazer isso, né? Suprir as nossas necessidades dentro do plano e do propósito que Ele tem. Então, assim, essa questão de estar ativado, de realmente estar buscando aquilo que você quer que seja evidenciado, está em ação, né? Tem que estar em ação na tua vida. Então, eu como vendedor, tenho que estar em ação. Eu tenho que estar demonstrando que eu sou um bom vendedor, que eu me preocupo com os interesses da empresa, com os interesses do cliente, saber fazer essa junção de empresa e cliente, que às vezes não é fácil, porque um quer tirar uma vantagem, o outro quer tirar outra, mas você tem que ir evidenciando aquilo. E para a gente que é cristão, tem Deus ainda acima de todas as coisas. É fazer o trabalho para honrar e glorificar o nome dele. Então, assim, é muito forte. E aí o que veio ao meu coração, queria convidar vocês a abrir o livro de Tiago, e é algo que a gente tem compartilhado muito no grupo de visitas. A gente conversou muito na terça-feira passada após o culto, e foi algo que Deus ministrou muito forte ao meu coração. E eu, há um bom tempo atrás, eu fiz um estudo que dizia assim, Tiago, a fé em ação. E quando a gente lê o livro de Tiago, e medita nele, e estuda ele, é realmente a fé em ação. É a demonstração de realmente como agir com a nossa fé. Realmente de colocar o Senhor acima de todas as coisas. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago 1. Alguém estranhou que está aqui à frente? Ficou meio curioso, assim? O cabelo nem quis vir aqui fazer uma abertura. Tá tudo bem? Tudo... Eu esqueci de perguntar se tinha liberdade, mas como a gente sabe que tem, só fica tranquilo. Isso aqui tem um propósito, tá? Não estranha não. É uma madeira que se alguém dormiu já taco daqui mesmo. Né? Já dorme de vez ou acorda. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Que é algo que Deus também ministrou muito forte ao meu coração. Mas vamos lá. Tiago 1. Mas aí ali, que a hora que ela entrou, ela falou, nossa, o que é aquilo lá na frente? Eu ouvi. Tiago 1.
Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tenha falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que a todos dá liberalmente. Guarda essa passagem. E o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu peço, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. E aí, quando eu li esse texto, eu me fiz a pergunta: o que isso tem a ver com a abertura, né? Com tudo que a gente falou, tudo que nós falamos até agora? E é realmente essa questão da fé em ação. E se a gente pegar, não vou fazer isso porque até o tempo não permite, mas se a gente pegar o livro todo de Tiago, ele vem assim com diretrizes de como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, né, diante de toda a situação. E esse capítulo 1 aqui, que foi onde ele falou muito forte ao meu coração, é em relação à provação, porque assim, nem sempre é fácil passar por alegria, por qualquer tipo de provação. Mas o passar por provação vai demonstrar se a nossa fé está ativada, se as marcas de Cristo estão evidentes em nossa vida.
né? Porque Cristo passou por toda a provação e venceu no Pai. Então, assim, algo que eu acho maravilhoso na palavra do Senhor é que tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer, é Ele que nos dá a condição para que seja feito. Né? Não tem nada do que Ele pede, do que Ele pediu, do que está aqui na palavra de Deus, que Ele não tenha poder e autonomia para nos dar. Né? Ele pode nos dar. Então, se Ele está pedindo para ter alegria em passar pela aprovação, é para ter alegria. Né? E assim, não é dar risada, isso aí, é realmente sim, essa alegria é a consciência do que Deus pode fazer. Né? E a questão de ser aprovado, né? Eu estou passando pela aprovação para ser aprovado. E não é uma palavra nova para nós. Não faz muito tempo que nós ouvimos algo parecido aqui. É a questão mesmo de se colocar à disposição do Senhor. Né? Porque as tribulações vêm, Ele não nos isenta disso, mas o como nós passamos por ela vai demonstrar se a nossa fé está ativada, se as marcas de Cristo estão sendo evidenciadas na nossa vida. Então, assim, eu achei muito bacana. E não tem como passar por provação e dar um bom testemunho e ter a fé ativada, demonstrar as marcas de Cristo, se nós não buscarmos a sabedoria no Senhor. Né? E está aqui, Ele pede. Né? Se alguém, no versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. Só que tem que pedir. Né? Não vai vir assim, tem que pedir, tem que buscar, tem que se esforçar, para realmente entender as situações que passamos com sabedoria no Senhor, e não com a nossa sabedoria. Porque com a sabedoria no Senhor, as marcas de Cristo vão ser evidenciadas nas nossas vidas. E aí podemos ser chamados de cristãos, como os discípulos foram lá, em Atos, lá na Antioquia. Então, assim, é muito forte. E eu tenho colocado isso diante de Deus na minha vida, e como eu gostaria, assim, de ter tido esse entendimento antes. A gente até comentou outro dia também, na escola dominical aqui, que a gente estava estudando sobre Sansão. Né? E se a história de Sansão fosse diferente? Ou se ele tivesse uma oportunidade de voltar ao tempo, será que ele teria feito diferente? E Deus ministrou muito forte ao meu coração, porque eu já cheguei a pedir isso para Deus. Nossa, Senhor, se fosse possível voltar lá atrás, com certeza eu teria feito diferente. E aí Deus deu uma puxada de orelha, deu uns tapas lá, porque Ele disciplina mesmo a gente. Ó, não é isso que você tem que pedir. Porque o que passou, passou. Traz isso. Isso vai te trazer sabedoria. Passou pela prova, comigo. Né? Você está comigo. Então o que eu tenho para você é maior que tudo isso que já passou. Só que você precisa estar no prumo. Então assim, é muito gostoso assim, ouvir isso de Deus. De que o que Ele tem para nós é melhor do que tudo aquilo que nós imaginamos. Né? Se eu voltasse no tempo e fizesse diferente, será que... Não existe isso com Deus. Né? É o presente e o futuro. E o que Ele tem para nós no futuro é maior e melhor que de qualquer coisa que possamos imaginar. Porque é a vida eterna. Né? Um lugar onde não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter ranger de dentes, né? As ruas de ouros, está face a face com o Senhor. E assim, nós esquecemos disso. E assim, eu percebo na minha vida que às vezes eu esqueço disso e de viver essa verdade, essa realidade na minha vida por falta de sabedoria. Por situações que às vezes passamos que falta sabedoria. E aí não tem como ser evidenciada a marca de Cristo se está faltando a sabedoria que vem do alto e que Ele dá liberalmente. Liberadamente, tem que pedir, colocar diante dele, para que as nossas atitudes sejam diferentes. Então assim, é muito forte. E aí ele continua. Bem-aventurado, versículo 12. O homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E aí quando eu vejo esse o amam, eu lembro de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é algo que Deus ministra muito forte ao meu coração. Porque o que é amar a Deus? É realmente colocar a nossa vida diante dele. Para buscar essa sabedoria, para buscar ter alegria na aprovação, sabendo de que Ele é o Senhor e de que Ele nos ama e Ele nos garante que é o melhor que irá acontecer e que está acontecendo. Só que tem que colocar isso diante dele. E às vezes o que nos falta é realmente colocar, entregar para que Ele faça. Realmente o amar da forma que Ele quer ser amado. E eu acredito que se eu perguntar para qualquer um aqui, você ama a Deus? Todos nós amamos. Mas eu me lembro dele perguntando para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então vai e apacenta o meu rebanho, né, as minhas ovelhas. E aí nós temos feito isso? Nós temos apacentado os nossos irmãos? Aí você fala, não, apacentar é a função de pastor, né, cuidar do rebanho. É também.
Mas como nós vimos há uns dias atrás aí, levar a carga um dos outros. Suportai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. É a mesma coisa. É amar a Deus fazer isso. É se importar com o próximo, cuidar do próximo. É demonstrar amor. É demonstrar as marcas de Cristo. Porque se tem algo que Jesus fez de forma brilhante, foi demonstrar amor. Foi se preocupar conosco. Ao ponto de dar e deixar, né, a vida dele ser levada por nós. Obedecer ao Pai por amor, por obediência, por saber que Ele é o Rei dos Reis. E Ele está acima de todas as coisas. Então, assim, Deus ministrou muito forte isso ao meu coração. Porque se a gente buscar essa sabedoria, realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, vai ficar mais fácil passar pela tentação. Vai ficar mais fácil resistir ao diabo, para que ele saia vazado. Porque assim, eu pelo menos passei isso na minha vida. É muito ruim sentir a presença do diabo atrapalhando. E eu senti isso na minha vida, por não buscar essa sabedoria, por não amar a Deus da forma que Ele quer ser amado. E o que eu fico me questionando muito hoje, mas com mais alegria no coração, é de saber que Deus me ama mesmo, porque Ele não permitiu que fosse diferente a minha história. E eu creio assim no que Ele ainda tem para mim, que é muito melhor do que tudo isso que eu tenho vivido hoje. Mas assim, poder saber que Deus está cuidando da gente, igual aquela propaganda, não tem preço. Porque assim, é imensurável, não tem como medir o cuidado que Ele tem para nós. Só que para isso nós precisamos entender um pouco mais o como nós estamos amando a esse Deus, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Porque às vezes tem coisa que não está cooperando aos nossos olhos, mas é porque nós estamos precisando de uns ajustes. Então vem as pancadinhas, vem as chulapadas, igual foi domingo, né? Então, assim, isso é bom. E se a gente está entendendo o que está sendo ministrado, o que Deus tem para nós, é motivo de louvar a Deus, de agradecer a Ele. Então, assim, se a palavra está te incomodando ou gerou qualquer tipo de... Agradeça a Deus, porque é Deus falando ao teu coração, de que tem áreas que precisam ser colocadas ainda mais diante dEle, ao ponto de que a nossa vida inteira está diante do Senhor. A partir do versículo 21, aqui tem o subtítulo assim, cumpridores da palavra, que é basicamente isso tudo que a gente já está falando, realmente cumprir aquilo que temos estudado, que temos lido, que temos buscado. E o versículo 22, assim, é maravilhoso como os demais. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, assim, olha que interessante. Eu falo assim, a gente tem ouvido muito a palavra do Senhor. Né? Graças a Deus a gente está numa igreja que prega a palavra do Senhor. Mas será que a gente está só ouvindo? Ou será que a gente está ouvindo, absorvendo, colocando em ação, para que as marcas de Cristo sejam evidenciadas? E eu louvo a Deus porque assim, a gente tem as pessoas que a gente tem mais afinidades, um ou outro que a gente conversa um pouco mais. E como é gostoso, às vezes, sentar para conversar numa roda e ver as marcas de Cristo no irmão. Né? Ver assim, pessoa falando de um jeito diferente. Eu estou com um projeto, então estou colocando diante de Deus, ainda não tive paz, porque tem esse questionamento. É Deus trabalhando. É as marcas de Cristo, mostrando que realmente tem que entregar para o Senhor. Eu queria fazer um negócio assim, mas aí eu coloquei diante do Senhor, e aí aconteceu um negócio, não deu para fazer aquele negócio, e eu entendi que aquilo não era de Deus, não era o momento. Como é maravilhoso. Tem um testemunho, né, nem vou citar nomes, mas a gente conversando com um amigo, e ele demonstrou uma tristeza, uma insatisfação, e aí nós oramos ali, lemos alguns versículos, e assim, Deus foi muito rápido, porque eu vi que ele se colocou mesmo diante do Senhor. E em coisa assim de 3, 4 dias eu já estava respondendo, já estava fazendo, já estava mostrando. E teve um negócio em que Deus falou tanto ao meu coração, que quando eu comentei com ele, nossa, Deus falou tanto ao meu coração com isso que aconteceu, ele falou, não, mas isso aí foi normal. E para mim não foi, porque assim, foi realmente a obra de Deus, e para ele foi. E uma outra coisa que aconteceu foi mais ou menos o inverso. Então assim, o como que realmente Deus fala com a gente, se a gente se colocar diante dele, buscar a presença dele. E aí não traz dúvida. Você tem certeza daquilo que você está fazendo. Porque Deus não é um Deus de confusão. E as confusões vêm, as dúvidas vêm pela nossa falha, por nos distanciarmos do Senhor. E
O 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. E se tem algo que pode ser muito usado mesmo, para falar de Cristo, é a nossa língua. E que se tem algo que pode ser muito usado para o inimigo, para denegrir a imagem de Cristo, e para que não seja evidenciado em nossas vidas as marcas de Cristo, também é a língua. E aí como controlar? Só com a sabedoria vindo do alto. Ele fala que refreie a sua língua. E uma das formas é realmente ouvindo mais, como também está aqui na palavra do Senhor. É ouvir mais. E se aquilo que você vai falar, você não está em paz, não sentiu de Deus, fica quieto, é melhor. Ora, coloca diante do Senhor, se Ele te der uma direção, busca os pastores. E agora temos 3 pastores para buscar, olha que maravilha. Então não vai ser por falta de acompanhamento, de cuidado, para que não seja falado aquilo que não vai demonstrar as marcas de Cristo. Principalmente diante de uma dificuldade, diante de uma provação de um irmão, diante de uma barreira ou de qualquer coisa nesse sentido. Porque a língua é complicada, mas eu não vou entrar nesse... Era só isso que eu queria falar da língua. Deixa para os pastores depois pregar sobre isso aí mais a fundo, ou fazer umas reuniões aí, mais tranquilo. Mas vamos lá agora para isso aqui. O que vocês estão enxergando aqui? Uma bacia de mandioca, bacia. Uma madeira. Tem alguém dormindo? Não, né? Não. Vinícius, está acordado aí, Vinícius? Um guardanapo. É que tem umas menininhas aqui que não são donas de casa, elas não se identificam muito com isso, né? E uma... vai depender, né, da sujeira que você tá. Se quiser tomar banho, vai dar certo, mas... mas uma esponja. E aí, com certeza, alguém está pensando, o que esse cara doido está querendo com isso? Mas aqui é uma simbologia. São 3 formas, ou 3 fases, ou 3 tipos de crente. Então tem o crente madeira, e não tem como, irmão, tem dentro da igreja, bastante. Agora eu não sei se é bom ou se é ruim, nós vamos descobrir. Tem o crente pano, guardanapo, pano, e tem o crente esponja, ou espuma. Se quiser tomar banho ou lavar a louça, tanto faz. E aí eu quero fazer uma pergunta, mas vocês não precisam responder. Com qual vocês se identificam? A madeira, firme, forte. O pano, limpa, interessante. A esponja. Deu tempo de se identificar ou não? Essa pode responder sim ou não. Não? Sanderlene não se identificou. Alguém se identificou com algum aqui? Sim? O pastor ficou meio coisado, assim. Vamos lá. Tem água dentro dessa bacia. Quase apanhei da minha mãe, porque é uma tapoer. Eu falei, não, eu preciso, mãe. Quebra o galho aí. E tem o cristão madeira. E essa aqui veio ali da panificadora do Bacurau, ali da Quipão. A água aqui é a sabedoria, é a presença do Senhor, é aquilo que temos buscado, é aquilo que temos ouvido, a palavra do Senhor, tudo aquilo que faz bem para a nossa edificação, está aqui. E aqui está o cristão madeira, que está diante disso. Está vindo na igreja, às vezes está até no grupo de louvor, ministério de dança e tudo mais. Já vou parar por aqui. Está recebendo a palavra, está recebendo a oração. Tá, ó. Hã? Como que eu vou usar uma palavra aqui? Eu não pensei nisso, devia ter buscado, mas está molhado da presença do Senhor, da Bíblia. Está aqui. Está vindo na igreja de domingo, às vezes de terça. Escola dominical não está dando tempo. Mas está aqui. Todos concordam que recebeu a palavra? Quer ver, pelo menos um domingo por mês está vindo. Mas como que fica o que tem sido recebido?
Pode até absorver, que a madeira absorve, mas não sai. Caiu umas gotinhas aqui, ainda caiu umas gotinhas sujas, porque acabou o culto e ficou falando mal do outro ali fora. Pode até enxergar, mas não precisa sair, e não vai. Aí tem o crente, pano, que também vem 2 domingos sim, 3 não, mas tem um coração mais mole, ele vem, pega a palavra do Senhor, recebe. Esse aqui veio acho que uma terça-feira por mês. E não era o dia que ia cantar, nem o dia que estava de plantão. Veio mesmo. Vou na igreja hoje. Estou passando uns probleminha aqui. Veio, recebeu e consegue transbordar. Só que, nas minhas contas aqui, deu segunda, terça, quarta, já começou. Se não veio na terça, lascou. Já está acabando, E acabou. O gás acabou. Tudo aquilo que recebeu já não está mais. É necessário vir de novo. Mas às vezes não vem. Eu oro a Deus para que ninguém esteja se identificando mais com isso aqui. Se tiver, coloca diante do Senhor, porque é Deus falando no seu coração. E tem o crente, que aqui eu vou chamar de cristão, esponja. Esse aqui, irmão, é quase um Brunão na vida. Todo negócio que tem na igreja está aqui, cara. Só teve uma coisa que ele não veio que eu fiquei um pouco chateado. Que é o que eu imaginava que ele vinha, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? E é interessante. Segunda, terça veio de novo. Lê a Bíblia em casa na quarta, vem nos ensaios dos louvores. Na quinta vai lá na congregação. É interessante que não para de exalar, não para de transbordar. Tem reunião de oração na sexta-feira, veio. E continua lendo a Bíblia todo dia em casa, orando todo dia em casa, colocando a vida diante do Senhor. E tem transbordado. Tem sido reconhecido como cristão. Porque Cristo está sendo evidenciado. E mesmo que fica um domingo aí porque não deu para vir, se dá uma apertadinha ainda sai. Mas passou. Ainda tem, cara. Sempre tem uma gotinha. Esse tipo de cristão, se for pego de surpresa, umas 2 horas antes de trazer a palavra, consegue. Deus foi bom comigo que deu um dia. Né, Marta? Mas assim, isso Deus ministrou muito forte ao meu coração. Porque o que nós temos deixado transbordar da nossa vida? E se a gente quer e tem o desejo de que o que transborde seja a presença do Senhor, nós temos que buscar, nós temos que esforçar. Não dá mais para viver como nós estamos vivendo. É realmente o versículo que fugiu à localização da minha mente, por mais que a cabecinha seja desse tamanho, mas buscar a Deus de todo o coração. Realmente é entregar a nossa vida diante do Senhor, é realmente participar de tudo que for possível participar dentro da igreja, ainda mais numa igreja onde prega a palavra do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. E já falei isso aqui uma vez, com tudo que eu passei na minha vida, eu imaginava que eu não iria conseguir permanecer dentro da igreja, ou dessa igreja. E Deus, assim, foi maravilhoso, porque eu vi isso aqui em muitas pessoas aqui dentro. E esse transbordar da presença do Senhor fortaleceu a minha fé. Tem fortalecido a minha fé. Ainda está bem longe de ser aquilo que Deus quer que seja. Né? O tanto que eu amo a Deus ainda está longe da forma que Ele quer ser amado por mim. Realmente de entrega total da minha vida. Mas isso aqui tem um poder, né? Transbordar a presença do Senhor é a melhor e a mais eficaz forma de evangelização. É assim, trazer alguém para a igreja por um bom testemunho teu, eu falo assim, imagina a alegria do Senhor, né, em poder desprender a coroa da vida para nós. Porque o meu servo tem demonstrado e tem transbordado daquilo que ele tem buscado e que só eu posso dar. Só eu posso encher. E só eu posso fazer transbordar.
exalar e ser cada dia mais pregado a minha palavra, através dos testemunhos. Então, assim, a mensagem que Deus tem falado ao meu coração é realmente assim, de coração mesmo, assim, no Senhor. Eu já me identifiquei muito com isso aqui. Que é mais ou menos o que foi pregado no domingo. Esse e esse aqui. A gente pode estar aqui dentro, pode estar fazendo, mas dentro da gente não está saindo o que precisa ser saído. Não está exalando o que precisa ser exalado. E se não está saindo as marcas de Cristo, aquilo que Deus quer que saia, vem a pergunta, o que está saindo então? E às vezes pode ser coisa que afastam as pessoas de Deus. Até mesmo nós ficamos afastados. Então que realmente assim, quando nos depararmos com alguma esponja, e é comum quem lava a louça principalmente, a Lica vai demorar um pouco mais, né, porque quase não lava a louça, mas tudo bem. O Brunão vai vir quase todo dia. Realmente assim, lembrar de que Deus realmente deseja isso de nós, que nós busquemos nele, na fonte, que é a palavra do Senhor, que é dentro da igreja, e que isso saia de nós. Só que só vai sair depois que estiver cheio, depois que estiver encharcado. Se não estiver encharcado, não estiver consolidado no Senhor, também não vai sair da forma a qual tem que ser saído. Amém? Então era essa mensagem, eu queria convidar vocês a colocar de pé. E que realmente, assim, busquemos diante do Senhor forças, realmente ânimo, para que possamos buscar a Ele em primeiro lugar. Porque esse texto da palavra do Senhor é maravilhoso. E buscando a Ele em primeiro lugar, a sua justiça e tudo mais, as demais coisas nos serão acrescentadas. E às vezes nós buscamos mais as demais coisas e menos a presença do Senhor. E aí, com certeza, nós não estaremos cheios daquilo que o Senhor tem para nós. Então, que realmente possamos meditar nisso e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, Pai de amor, glorifica o Teu nome, ó Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja somente a Ti, ó Pai. Eu Te louvo pelo que o Senhor tem ministrado, ó Pai, aqui na Tua casa, ó Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações a cada culto, a cada ministração, a cada reunião de oração. Obrigado, ó Deus, por aqui ser um lugar onde o que é pregado é a Tua palavra, ó Pai. Onde a fonte é correta, ó Pai. Realmente é onde nós temos que buscar nos encher, que é da Tua presença, ó Pai. Nos dê, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, para que tenhamos força, ó Pai, para Te buscar a cada dia, para realmente meditar na Tua palavra de dia e de noite, orarmos ao Senhor em todo momento, em toda situação, realmente buscar Te amar, ó Pai, da forma ao qual o Senhor deseja e quer e nos mostra que quer ser amado, ó Pai. E eu Te louvo, ó Deus, porque tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, ó Pai, é o Senhor que nos dá a condição de executar, ó Pai. Então que realmente tenhamos isso forte, muito forte ao nosso coração, buscar no Senhor aquilo que o Senhor mesmo tem pedido para nós, ó Pai. E isso só teremos conhecimento se buscarmos toda a sabedoria no Senhor, realmente todo o discernimento no Senhor, e isso só será possível lendo a Tua palavra, meditando nela, frequentando a Tua casa, participando mesmo, ó Pai, do corpo de Cristo, que é a igreja, ó Pai. Então, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé e que realmente possamos, ó Pai, transbordar daquilo que estaremos cheios cada dia mais, que é da Tua presença, ó Pai. E que pessoas possam olhar para nós, pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, e enxergar as marcas de Cristo em nós e querer fazer parte disso, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, agradecido mesmo pela oportunidade e obrigado pelo quanto o Senhor ministrou ao meu coração, ó Pai. E o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, nos guardando, nos protegendo e nos dando força para estar cada dia mais diante do Senhor. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. E eu passo a palavra para... Estão tirando para o ímpar lá, peraí. Pastor Marcos. Aleluia, glória a Deus. O Sr. Veronese queria muito encerrar, fazer um fechamento, mas ele vai guardar isso para... Nossa, está bem suja aqui a água, hein? É um crente esponja, mas está bem sujo esse crente, porque saiu bastante sujeira. Mas você vai absorver a água do Senhor e vai sair uma água limpa, vai te limpar, vai nos limpar e vai... Quando a gente
for transmitir vai sair tudo limpinho, tudo abençoado. Amém? Glória a Deus por essa noite, por estarmos na casa do Senhor, por ter o privilégio de estar mesmo na casa do Senhor. Ouvir a palavra dEle, ouvir a voz dEle, ter comunhão com Ele. E eu creio de todo o meu coração, todo o meu ser, eu creio que as palavras de Jesus, quando Ele disse que aqui Ele ministra a bênção dEle, que aqui Ele ordena, Ele derrama a bênção dEle, que aqui é casa de oração para todos os povos, que aqui nós temos a liberdade de entrar, sabemos que o véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono do nosso Pai, acesso a toda a sua glória, a toda a sua presença. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos encerrar, mas eu gostaria que você apresentasse mesmo a tua vida. Talvez você trouxe alguma causa aqui, talvez você veio carregando no teu coração alguma situação. Talvez você veio aqui na terça-feira e uma situação adversa, uma situação talvez de crise, uma situação de dificuldade ficou na sua casa. Talvez você veio aqui, mas na tua casa precisa de um milagre do Senhor nessa noite, precisa de uma intervenção, precisa de um socorro, de um toque do Senhor. Nós vamos apresentar isso a Deus nessa noite. Se você entrou aqui e amanhã você precisa mesmo que o teu Senhor intervenha numa causa. Talvez você veio aqui apresentando uma falha, um erro, e talvez o teu coração esteja doendo, talvez a tua alma está aí angustiada, pesada, por alguma situação que você passou nesse dia, e talvez você não conseguiu vencer. Você veio no lugar certo, você está no lugar certo. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus que cura. A palavra do Senhor diz que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que nos sara. Que toda enfermidade que talvez esteja rondando, ou talvez tocando o seu corpo físico, a sua alma, talvez você vem pensando assim, olha, isso é meu mesmo, eu não consigo, isso é crônico, isso o meu avô tinha, o meu pai tinha, sabe, a minha tia morreu disso, a família sofre com isso. Quando eu fui no médico, eu entrei na sala do médico, o médico disse, olha, tem algum histórico familiar com essa enfermidade? Aí você disse, olha, tem, o meu avô morreu disso, lá atrás, a minha família sofre com isso há muito tempo, então faz parte mesmo, está no DNA. Ei, escuta, Jesus veio quebrar isso, Jesus veio quebrar isso, Jesus também veio para quebrar isso, na sua vida, na minha vida, veio para desfazer isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, se manifestou o nosso Senhor Jesus, para desfazer as obras que o diabo quer perpetuar na nossa história, na tua casa, na minha casa. Mas Jesus tem o poder de quebrar isso, irmão. Você não tem que carregar isso com você, você não tem que permitir que isso continue na sua vida, porque a palavra do Senhor nos garante que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Que Ele, na cruz do Calvário, declarou, está consumado, toda a obra está feita. Por isso quero te convidar, mesmo ouvindo a palavra do Senhor, a você crer no amor de Deus nessa noite. Que a tua fé, que a minha fé possa estar depositada no amor de Deus por nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. É assim que funciona, você abrindo a tua boca e declarando a grandeza do Senhor. É assim que acontece na minha vida quando eu abro a minha boca e reconheço a glória do Deus a quem eu sirvo, do único Deus. É assim que as coisas na tua vida e na minha vida vão acontecer, porque
Deus é o nosso Deus. É o Deus em que nós colocamos toda a nossa fé no amor dele por nós. E declaramos a grandeza dele. Declaramos: o Senhor é grande. O Senhor já nos curou. Já levou a toda a enfermidade. Já nos declarou curados, sarados. Já nos declarou a bênção do Senhor em nossa casa, em nossa família, em nossos pais, nossos irmãos biológicos, nossos filhos. O Senhor já declarou a tua vitória, já declarou, está consumado. O Senhor já declarou. O Senhor é aquele que visita. Senhor, eu não sei se agora é horário de visitas no hospital, mas eu sei que o Senhor não tem horário de visita. O Senhor vai a qualquer hora. O Senhor pode estar lá agora, entrando num quarto agora, na minha casa, na casa do meu irmão, na família, naqueles que nós amamos, entrando agora e tocando com saúde, com restauração, com o milagre do Senhor. Nós cremos nisso. Nós somos um povo que crê na tua obra, no teu poder. A palavra diz que nós não cremos num evangelho apenas de palavras, não, mas num evangelho que tem palavra, mas também tem o poder do Senhor. Senhor, aquele que entrou aqui, aquela que entrou aqui, dizendo assim: os negócios vão mal, os meus negócios vão mal. Senhor, que essa pessoa veja a manifestação da glória do Senhor. E quando essa pessoa ver a manifestação da tua glória nos negócios dela, ela reconheça que só o Senhor é Deus, que é o Senhor que fez o milagre, que é o Senhor que mandou o cliente, que é o Senhor que abriu porta, que é o Senhor que surpreendeu ela. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que possamos aprender, ó Deus, a sermos gratos ao Senhor também, com ofertas, com dízimos, reconhecendo que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que muda a nossa história, aleluia. O Senhor é o Deus que muda a nossa história. O Senhor é que nos dá a graça, a grande bênção de sermos chamados cristãos. Nós sabemos, Senhor, que historicamente, quem chamou a tua igreja de cristãos não estava elogiando, estava liberando uma palavra que eles achavam que era ruim. Chamar a tua igreja de cristãos, o povo de cristãos, para eles era ruim. Mas nós sabemos que é maravilhoso. Nós sabemos que é maravilhoso quando as marcas do Senhor são manifestas em nossa vida. Pai, obrigado por essa noite, por tua casa, pelos teus milagres. Obrigado pela cura física do Senhor. Obrigado pela cura da alma. Obrigado pelo renovo espiritual. Obrigado por tua palavra. Continua abençoando o teu filho, ó Pai. Continua nesse processo poderoso do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. E que em muitos outros momentos o Senhor o use. E que haja uma intrepidez, uma ousadia da parte do teu Espírito sobre a vida dele. Abençoa o teu povo. Espere o teu povo debaixo da tua bênção, debaixo da tua poderosa mão. Que o teu sangue, Jesus, está sobre nós, sobre a tua igreja, sobre aqueles que nós amamos. E nós declaramos a vitória do Senhor nessa noite sobre o teu povo. E os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá um aplauso a Jesus aí, porque Ele é bom, maravilhoso. Ele é glorioso. A Ele toda a honra, glória, todo louvor, toda a majestade, todo o domínio, todo o poder pertence a Ele. Vai em paz, dê um abraço em alguém aí, libera uma palavra em nome de Jesus.